Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. Nós, seres humanos, temos o hábito, a tendência, talvez uma tendência natural, de buscar a aprovação do grupo, buscar um grupo para fazer parte, ser aceito. É uma necessidade muito grande que vem há séculos sendo assim. Nós temos necessidade de ser reconhecidos, ser acolhidos pelo bando. E isso nos leva a acolher essa crença, aquela crença, essa religião, aquela religião, muito mais por necessidade de pertencer a um grupo do que por convicção íntima, por conclusão íntima, por descoberta. É por isso que existem tantas ideologias, tantas crenças, tantos grupos pequenos, diferentes, alegando serem os certos, lutando uns contra os outros. É efeito do egocentrismo ainda. Esse egocentrismo vai se diluindo cada vez mais. Quanto maior a influência do ego em nós, mais necessidade de professar essa crença, essa religião, aquela religião, mais necessidade de fazer parte de um grupo. É o que se chama de pensamento de rebanho, né? A gente precisa de aprovação da maioria. Geralmente a gente se apoia em números, né? Nós queremos estar do lado da maioria, porque a maioria parece ser o certo, estar no caminho certo. E nós sabemos hoje em dia que isso não é verdade. Quanto mais a gente desperta, menos a gente se encaixa. Gradativamente a gente vai abolindo os grupos, as crenças, as religiões. Na verdade, não há necessidade nenhuma de, em ordem de descobrir a verdade, de encontrar a felicidade, de encontrar a plenitude, a realização de si mesmo. Não há necessidade nenhuma. Aliás, pelo contrário, as crenças e as ideologias só atrapalham o encontro da verdade, uma vez que elas são uma substituição, ou seja, um produto falsificado da verdade. A verdade só pode ser encontrada por uma mente livre, totalmente livre de pré-julgamentos, de preconceitos, de crenças, de ideologias, livre da mente. Então, você não precisa fazer parte de nenhum grupo, nenhum agrupamento, nenhuma religião. Você não precisa ser cristão, você não precisa ser budista, e nem mesmo fazer parte dos grupos menores, né? Dentro dessas religiões, no caso, que tem as subdivisões. Você não precisa nada disso, porque tudo que você precisa está dentro de você. E essas coisas acabam tirando a sua atenção, tirando o seu foco de si mesmo, tirando o seu foco de dentro de você. Como você vai encontrar a sua força, o seu poder dentro de você, se você não acessa esse interior, essa dimensão, esse reino que Jesus chamou de reino de Deus, o reino dos céus, que está dentro de você, se você está distraído pelo mundo o tempo todo, distraído pelo ego, distraído pela mente. Sócrates foi acusado, há 2.500 anos, 2.600 anos atrás, foi acusado de corromper os jovens por ensiná-los a pensar, por ensiná-los a questionar as tradições que lhes eram ensinadas, a questionar as divindades que lhes eram ensinadas, os deuses gregos na época, né, que seria o equivalente hoje a questionar a religião que nos é ensinada, questionar as crenças, questionar os rituais, os dogmas principalmente, né, de determinadas crenças. Talvez você não seja morto hoje em dia, né? Ao longo da Idade Média,
enquanto durou a Santa Inquisição, né, você sim poderia muito bem ser morto por pensar diferente. Seria considerado um herege. Um herege é aquele que pensa diferente, né? É o significado aproximado da palavra. Mas você é muitas vezes hostilizado, muitas vezes até agredido por pensar diferente. E então ele era acusado de corromper os jovens por ensiná-los a pensar. É triste isso. Ele foi condenado à morte, mas ele teve opções. Ele não foi condenado à morte, na verdade. Ele foi condenado ao exílio, né, voluntário, ou ele poderia ter a língua cortada também. E ele se recusou a ter a língua cortada porque ele sabia que o grande propósito da existência dele era ensinar a rebeldia, não a rebeldia física, a rebeldia do pensamento, a rebeldia do ser. Então, se ele não pudesse mais ensinar essa rebeldia, ele já estava com em torno ali de 70 anos, ele preferiria a morte. Na verdade, também foi uma grande lição, porque com a morte dele, os seus pensamentos se perpetuaram até os dias atuais, ecoaram até os nossos dias, da mesma forma que aconteceu com Jesus. Eu peço para vocês, sempre que eu falo de Jesus, esqueçam completamente tudo aquilo que vocês aprenderam das religiões sobre essa personalidade, sobre essa pessoa. Ele, da mesma forma, tentou ensinar caminhos diferentes, caminhos para o homem comum buscar a sua felicidade, a sua paz, a sua realização individual, a sua plenitude. Todos os seus ensinamentos conduzem a esse encontro de si mesmo. Tanto Sócrates quanto Jesus ensinaram o conhecer-se a si mesmo como o caminho para encontrar a paz e a realização individual. Por isso eles foram mortos, por isso eles foram odiados. Outros vieram depois deles que tentaram ensinar a paz, que foram assassinados, como Gandhi, como Martin Luther King e tantos outros. A questão é que a humanidade não aprende. Nós temos a oportunidade de mudar tudo isso na medida que nós conhecermos a nós mesmos individualmente, na medida que nós estivermos dispostos a mudar individualmente. Mas poucos estão dispostos a mudar individualmente. Todos estão em busca de um salvador da pátria. E isso não existe. Está mais do que comprovado. Nem mesmo Jesus, considerado o Messias pelo cristianismo, conseguiu salvar a pátria. Quando você vai aprender que você é o único salvador de si mesmo, você é o único mestre, você é o único guru, você é o único professor que existe. No momento em que você interiorizar esse ensinamento e pegar a vida com as suas próprias mãos, ao invés de largar na mão de pessoas mal intencionadas, falsos profetas, falsos líderes, nesse momento você vai estar no caminho da felicidade que ensinaram os grandes mestres espirituais da humanidade. E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar aí o sininho para receber as notificações e as novidades. E compartilhar os vídeos com seus amigos, com aqueles que você gosta. Um grande abraço e até a próxima.